Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso pré-técnico. Nesta aula, faremos a correção da prova do edital de 2024 com aplicação em 2025 do Cefet. Para começar, analise analise a imagem que aparece em sua tela. Nela, você vê a representação de um soldado de braços abertos e ajoelhado e à frente dele uma bandeira que representa a Organização das Nações Unidas, a ONU. Na outra metade da imagem, você percebe que parece cair uma chuva de punhais e outros armamentos em direção a uma criança que está deitada em uma cama e na base dessa cama uma bandeira da Palestina. Aí o texto traz o seguinte: o conflito político representado no meme é, letra A, ele ironiza o descaso dos exércitos e a apatia dos civis na Palestina. Letra B, denuncia a aliança entre os palestinos e a ONU na ocupação do Estado de Israel. Letra C, critica a incompetência da ONU no massacre do povo palestino perpetrado por Israel. E letra D, ilustra o terrorismo praticado pelos palestinos contra o povo israelense na Cisjordânia. A questão palestina, ela é bem marcante em vários momentos, né? Se você for analisar desde lá de 1920, quando os primeiros grupos, né, de israelenses vão chegando ali na região, enfim, nem existia Israel vai vir depois de 48, enfim, vai começar uma série de conflitos, e aí a parte mais atual é a ocupação da faixa de Gaza, né? E para isso acontecer, existe uma espécie de modo de operação por parte do governo de Israel, que é ir atacando, né, sentido a Gaza, empurrando essa população ali para a fronteira mais próxima do Egito, até que ela não esteja mais lá, né? Então, é praticamente um massacre, um genocídio em andamento, e é isso que diz a alternativa C, né? Critica a incompetência da ONU no massacre, utiliza a palavra massacre, né? Que é o que realmente está acontecendo, do povo palestino. Questão 46. Ainda não tinha vencido 100 braças do caminho, quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo iminente que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram-me, amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi em vão que supliquei em nome de minha filha, que me restituíssem à liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha e liberdade. Esse fragmento de texto é do livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, é um contexto ali do abolicionismo, né, no Brasil, na metade do século XIX, é um dos mais notáveis livros do período, né, um romance escravista, né, um romance abolicionista, um romance que vai denunciar ali, né, as condições da escravidão, né, estabelecida desde muito tempo, e esse texto ele apareceu em várias provas, né? Então é bom dar uma olhada sempre, né, nessas questões que giram em torno ali do abolicionismo. Dá uma verificada no Essa de Queiroz, talvez, né? Seja interessante vocês pesquisarem aí. Vamos lá. Conforme o contexto de produção da obra, o trecho indica um modelo de escravização na África que predominava. Rapidamente, antes da resposta, aí eu vou pedir para você recordar lá atrás, voltar mesmo, pode voltar 4 séculos aí, para você começar a pensar em como que o escravismo, que existia de várias formas em vários lugares do mundo, se transformou em um escravismo comercial. Aí depois pare e pense para analisar a participação dos portugueses, né? Quão importante foi Portugal para essa estrutura, né? A estrutura do Estado português ajudando a esse tráfico
intercontinental. Aí depois vai pensando nos números disso, né? Aqueles que vão para a América do Norte, aqueles que vão para o Caribe, enfim, aqueles que vêm para Salvador, os que vão para o Rio, vai analisando todo esse número. E vai chegando aqui para o século XIX. Quando for chegando no século XIX, analise o que está acontecendo no Brasil desde a chegada da corte, né, e os números disso. Aí vai até a Lei Eusébio de Queiroz, vai lá até 1850 e vai acompanhando um gráfico. Você vai perceber um declínio depois disso, e aí vai até 1888, né, o escravismo oficial no Brasil. Vamos lá, olha. O texto aqui, ele inclina por um modelo de escravização em África em que predominava a preferência por crianças por serem absorvidas pelas linhagens, sendo que podiam ser trocadas, vendidas ou doadas como qualquer outro bem. B. Uma organização que coagia os homens a trabalharem a partir da ameaça de violência, da retenção de documentos e do impedimento de locomoção. C. O penhor voluntário de uma pessoa ou membro de sua família em decorrência do pagamento de dívidas contraídas, multas por crimes ou impostos não pagos. E D. Um mercado internacional de captura e venda de pessoas, pois existia uma formação social organizada, um corpo militar e uma rede comercial dinâmica. A resposta é essa, né? A letra D. Existe sim um mercado internacional, lembre-se que ele vai quase sempre, né, da costa atlântica africana para a América, mas também existe a captura lá em Moçambique, e também existe aqueles que, em menor número, são destinados à Europa e ao Oriente Médio também. Então, a atenção aí para a questão C, para não trazer coisas da escravidão do Império Romano para esse momento. E a A e a B tem, né, coisas que não vão fazer muito sentido mesmo assim para um mercado escravista. Próxima questão, 47. Inteligência artificial pode ter impacto maior do que revolução industrial, diz vice-primeiro-ministro britânico. Para o vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Oliver Dowden, o avanço da inteligência artificial pode provocar um impacto ainda mais profundo no Reino Unido do que a própria revolução industrial. Ele reconheceu que o crescimento das tecnologias leva a uma situação de reestruturação econômica, mas afirmou ser trabalho do governo garantir que isso não penalize os britânicos. Um dos temores com o crescimento acelerado das técnicas de inteligência artificial é justamente que elas substituam postos de trabalho e contribuam para um cenário de desemprego elevado. Está publicado lá, né, no site do jornal O Globo. Foi em 2024. O receio expresso no texto remete a uma das bandeiras defendidas por um momento social que marcou a Revolução Industrial Britânica, conhecido como... Aí vamos lá, rapidinho, Revolução Industrial. Revolução Industrial, na sua primeira fase, onde você tem a máquina a vapor, principalmente o tear, né? Aí tem uma série de fatores que vão fazer com que a Inglaterra, especificamente, tenha umas condições favoráveis, né? A abundância de carvão, a mão de obra, né? O tear mecânico, enfim, e a lei do cercamento que jogava trabalhadores, né? Tirava trabalhadores do campo e os levava até a cidade, onde eles vão se tornar mão de obra barata, né? E aí, depois do processo industrial, você vai pegar de 1760 para frente, né? Aí você vai vendo esses trabalhadores começando a se organizar e ao longo do tempo se revoltar também, né? E uma das revoltas mais famosas do período da Revolução Industrial é o ludismo, é a revolta contra as máquinas. Os trabalhadores acreditavam, vou marcar aqui a letra A, que destruindo as máquinas eles, né, não seriam mais tão explorados assim, né? Uma das coisas que as pessoas demoraram para entender é que a máquina ela é só uma parte, né, do vasto mecanismo que existe ali para a exploração do trabalho humano. A máquina ela talvez ela simbolize muito, porque você pensa numa indústria e uma parte dessa indústria, mas na verdade é todo um sistema, né, de cooptação da população, de encaminhar essa população, né, para esse tipo de mão de obra, para o tipo de lucro desejado, né, ser obtido, enfim. As outras três alternativas, né, a B, a C e a D, socialismo, anarquismo e liberalismo, são modos de produção e organização da sociedade, né, liberalismo e capitalismo, né.
O anarquismo e o socialismo também são formas de organização na sociedade diferente do ludismo, que é uma revolta lá no período da Revolução Industrial. Questão 48. Texto 1. Tinha-se alforriado o generoso mancebo. Assim que entrou em convalescência, deram-lhe dinheiro correspondente ao seu valor como gênero, dizendo-lhe: recebe, meu amigo, este pequeno presente que te faço, e compra com ele a tua liberdade. Túlio obteve, pois, por dinheiro aquilo que Deus lhe dera, como a todos os viventes era livre como o ar, como haviam sido seus pais, lá nesses quentões sertões da África. Isso aí também é do Úrsula, né? Maria Firmina dos Reis, né? Vamos lembrar que é um romance abolicionista. Texto 2. Fugiu no dia 23 do corrente ano Hermenegildo Ferreira Alves, seu escravo de nome Crincirialo, crioulo natural do Maranhão, com os sinais seguintes: idade, 19 anos, mais ou menos, estatura regular, cor preta, espadas largas, tem uma queimadura na barriga e 2 pintas amarelas por baixo do olho esquerdo. Tem cicatrizes de chagas nas pernas. Levou calça e camisa branca. Quem o capturar e entregar ao anunciante será bem recompensado. Maranhão, 27 de junho de 1854. Isso foi publicado no Jornal Comercial e republicado pelo Globo. Os textos foram escritos no Maranhão, na década de 1850, e abordam formas encontradas pelos escravizados para alcançar a sua liberdade. Sobre esse tema e esse contexto, é correto afirmar que, letra A fuga era considerada um crime tanto para o escravizado quanto para o senhor de escravos, que por isso optava por ceder à alforria. Letra B. A alforria era um meio legítimo de libertação dos escravizados, enquanto a fuga era considerada um crime, porque previa a captura do fugitivo. C. Ambas as estratégias dos escravizados de alcançarem a liberdade eram legítimas pelas leis do período. Por isso, temos registros das duas formas. E D. Ambas as maneiras dos escravizados alcançarem a liberdade eram ilegítimas pelas leis do período. E por isso, se falava em dinheiro e recompensa nos dois casos. A alternativa correta é a letra B. A alforria era um meio legítimo, né? A pessoa podia comprar a liberdade dela. Alforria significa liberdade, né? Na língua árabe. Era um documento, né? A carta de alforria, em que o sujeito pagava ali, às vezes, a longas prestações durante 10 anos, em alguns casos, e aí depois ele conseguia, né, uma documentação que lhe dava ali a carta de liberdade, enfim. Isso era negociável, existiam várias questões. É importante lembrar da alforria, principalmente depois da Lei Eusébio de Queiroz, né, o questionamento sobre a ilegalidade, né, o tráfico interprovincial, vai levando isso lá para frente, joga lá na Lei do Ventre Livre de 71 e pensa bem como que isso aí poderia se aplicar aos filhos das mulheres escravizadas depois da Lei do Ventre Livre, pensa como que isso aqui poderia ser aplicado no caso da lei do sexagenário, né? Enfim, e lembre-se que é um documento pago, né? E a fuga, ela era um crime, e um crime com punições muito severas. E uma das coisas que se fazia para poder tentar impedir a fuga era a delação premiada, aquele que tivesse lá em condição de escravizado ou não, mas que falasse, né, contasse, tivesse alguma informação sobre alguém que fugiu, né? Essa pessoa ela recebia algum tipo de recompensa, né? Então, quem dava informações, né, sobre o fugitivo, digamos assim, era recompensado, né? Você vê o grau de criminalização da fuga por liberdade. 49. A Guerra das Luzinhas. Analise a imagem que está em sua tela. Temos aí um grupo de 6 homens, aparentemente, né? De um lado, aí tá rolando uma brincadeirinha, né? Que eu chamo Guerra da Blusinha. Aí, né, a charge colocam os homens que aparentemente estão em visões
divergentes aí, né? Tem aqueles que são do grupo da taxa e do outro do grupo do não taxa, né? Enfim, é uma brincadeirinha que foi publicada no UOL, né? No portal UOL em 2024. Vamos lá. A charge aborda um problema contemporâneo referente ao debate histórico sobre a. O predomínio masculino na política, inclusive em temáticas relativas ao universo feminino. B. O problema da taxação sem representação, especial preocupação das minorias no cenário político. C. O papel do Estado na economia, sobretudo em relação ao pagamento de impostos pelo setor produtivo. Ou D. A taxação de alimentos ultraprocessados responsável pelo aumento de obesidade entre os homens adultos. A resposta aqui vai ser a letra C. Olha, a letra A, falando de o predomínio do masculino na política, inclusive em temática, isso é uma característica, né, da política brasileira, um amplo predomínio masculino, mas não é esse o tema tratado pela charge. A B fala que está com preocupação das minorias do cenário político, né? Ali você vê um monte de homem branco, você não está vendo minoria nenhuma. Letra C, o papel do Estado na economia. É aí que eu queria chegar, que é quando o Estado ele vai intervir na sua economia para poder tentar proteger alguns setores de algum setor, né? Especificamente lá, da sua base produtiva. Essa questão da intervenção econômica no Estado, ela vem de muito tempo atrás. Aí quando você for fazer essa prova, é bom pensar que, por exemplo, a abertura dos portos no período joanino, ela é muito favorável à Inglaterra e ela não é muito favorável aos outros países, né? Que era só as nações amigas. Esse protecionismo comercial, ele vem de muito tempo e ele vai ganhando força, né? Vai pelo século XX. Quando você for estudar lá, por exemplo, segunda metade da era Vargas, pense nisso, né? Pensa, por exemplo, antes, como que o café era tratado na República Oligárquica. Pensa em tempos mais atuais, né? As batalhas comerciais entre as grandes potências, né? Estados Unidos e China, como que o protecionismo afeta o mundo inteiro, né? Barreiras, enfim, né? Condições de supertaxação, esse tipo de coisa. Tudo é o papel do Estado na economia, sobretudo em relação ao pagamento de impostos pelo setor produtivo. E questão 50. Analisa a imagem que está aí na tela. Eu quero votar para presidente. Venha exigir seu direito no grande comício das diretas já. Aí aparece aqui, vai ser no dia 25, não está me dizendo qual mês, está me falando o lugar, que é a Praça da Sé. Vamos pressupor que seja a Praça da Sé mais famosa do Brasil, que é a de São Paulo, e ele me fala o horário, às 16 horas, né? Então, deve ter mais informações pela frente, olha. A legenda correta para essa imagem é, letra A, panfleto convoca para manifestação contra o governo Michel Temer. O movimento, fora Temer, propunha antecipação das eleições de 2018. Letra B, cartaz chama a população para se manifestar contra a instalação da ditadura militar no Brasil. O golpe completou 60 anos em 2024. C. Cartaz convida para manifestações nos anos finais da ditadura militar no Brasil. O movimento das diretas já comemorou 40 anos em 2024. E D. Panfleto divulga ato no final do governo de Getúlio Vargas, o que ele mesmo representou o desejo de votar para presidente nas eleições de 54. Esse cartaz é das diretas já, e quando você for analisar diretas já, você vai estudar aquilo que estava acontecendo no fim do período da ditadura civil-militar no Brasil. Você vai pegar de 79 para frente, né? A ditadura já em crise, né? Depois da crise do petróleo e mais uma série de outros fatores, esse regime está entrando, né, em decadência e as pessoas vão às ruas exigindo, né, o seu direito de voto, que foi para presidente, né, no caso ali, que foi retirado pelo AI1. Então, façam boas revisões dessa prova, ok? Estudem bastante. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.